Fala, combatente, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do Preparear, né? Eu me chamo João Lucas, para você que não me conhece, e na aula de hoje a gente vai falar sobre como aumentar o vocabulário, né, para a prova, e a gente vai ver exercícios também, tá? Essa aula, pessoal, foi uma aula que eu pensei um pouquinho para fazer para vocês. Por quê? Porque a gente hoje faria alguns exercícios de interpretação. A gente pegaria talvez uns 4 ou 5 textos com algumas questões da EA para a gente fazer. E no final eu iria falar sobre como aumentar o vocabulário. Só que essa parte dos exercícios são coisas que vocês conseguem fazer por vocês mesmos, né? Então, sem muita dificuldade, né? Sem muita dificuldade. Então, eu elaborei um PDF para vocês com 5 questões, não, né? Com 10 questões, né, de interpretação, 5 de cada, né, 5 de BCT e 5 das demais especialidades. Juntei tudo e coloquei um PDF para vocês praticarem aí ao longo do dia, ao longo da semana de vocês, tá? E no lugar dos exercícios, né, ao invés da gente trabalhar aqui com 4, 5 textos diferentes, eu escolhi um texto só para a gente estar trabalhando aqui, para a gente reforçar, para a gente bater novamente na tecla do como que você vai estar treinando, vai estar podendo praticar aí a sua interpretação de texto, tá bom? E no final da aula, a gente também fala sobre como aumentar o vocabulário normal, beleza? Então, nosso conteúdo aí, nossa programação de hoje vai ser essa, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês que estão aqui tenham visto a aula anterior a essa, porque eu falei basicamente lá tudo que você precisa para fazer uma boa interpretação de texto, né? E respondi essa pergunta também. Como praticar? Como que você pode estar praticando na sua casa interpretação de texto, para um dia da prova você fazer sem muita dificuldade? E eu citei 3 passos para vocês, beleza? Citei o passo 1, né? Que é uma leitura rápida e atenta, onde você... é o seu primeiro contato com o texto, né? Tu olhou o texto, você vai estar fazendo suas marcações de palavras novas, palavras que você não conhece. E em seguida você vai estudar, beleza? Na maior calma, tranquilo. E depois tem o passo 2, onde você vai estudar palavra por palavra, né? Estrutura por estrutura, para que você consiga ali destrinchar o texto inteiro, beleza? Então é nessa parte que você vai estudar aquelas palavras que você marcou no passo 1, tá? E por fim o passo 3, onde você vai juntar tudo e vai fazer uma leitura só para ter certeza que você entendeu tudo ali que você estudou, beleza? Então são esses 3 passos. Eu vou estar praticando com vocês aqui, principalmente o passo 2, né? E o passo 3 também no final. O passo 1, vocês vão estar fazendo na casa de vocês aí, né? Tem o texto aqui, então vocês fazem a leitura de vocês, fazem a marcação de vocês, né? Esse texto aí também tem PDF para vocês baixarem. Então vamos estar começando aqui, vamos estar dando início ao passo 2, né? Ao invés de estar começando no passo 1, vamos começar pelo passo 2, tá? Peço um pouco a vocês aí que deixem o celular de lado para que vocês não percam nenhum detalhezinho, né, durante a aula, beleza? Para a gente estar focando aqui que essa é uma aula um pouco mais prática, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a parte 2, a parte 1 você faz aí. Esse vídeo também vai ficar salvo, então se você quiser fazer depois a parte 1 e depois vir nesse vídeo aqui para fazer de novo a parte 2, fica ao critério de vocês, beleza? Parte 2. Aqui na parte 2 é onde você vai estudar palavra por palavra, tá? Onde você aí na sua casa vai estudar tudo aquilo que você marcou, que você teve dificuldade. E eu vou estar fazendo isso aqui com vocês, beleza? Cara, eu queria muito fazer um acompanhamento aqui com vocês disso, sabe? De toda semana tá postando um vídeo novo, um contexto novo, mas infelizmente não dá, né? Então, assim, espero que esse vídeo ajude muito vocês, que vocês extraiam bastante vocabulário, bastante expressão nova desse vídeo aqui. E, principalmente, que vocês aprendam como fazer isso em casa, beleza? Mas, vamos lá, mãos à obra. Na nossa primeira linha, a gente tem Only 2 areas of the USA. Apenas 2 áreas dos Estados Unidos, né? Então, assim, eu não vou estar explicando aqui muito a questão gramatical, porque o objetivo daqui é que vocês consigam entender a história do texto, tá?
cara, quando tu tá lendo um texto, tu quer isso, tu quer entender a história, tu quer entender o que o texto tá te dizendo, né? Como eu falei pra vocês na primeira aula. Então, eu não vou estar explicando muito conteúdo gramatical para vocês, só se for realmente necessário ou interessante de se falar. Sem falar, até porque tem a tradução aqui, né? Então, na maioria das vezes, né, que é o que vai acontecer aqui no texto, vai ficar algo mais óbvio, né? Então, por exemplo, essa frase aqui. Only two areas, apenas duas áreas, né? Tá um em cima do outro, embaixo do outro, né? Quer dizer, direitinho. Of the dois USA, Estados Unidos. Então, tá um embaixo do outro, sem muita dificuldade. Você, sem eu falar nada, você consegue olhar e matar por si só, tá? Então, sem muito o que falar aí. Apenas duas áreas dos Estados Unidos. Are mild in winter. São brandas no inverno. Esse mild significa brandas e suave, tá? Então, nesse contexto aqui, a brandas, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o inverno nos Estados Unidos bate de uma maneira mais branda, né? Não é tão agressivo nessas duas áreas. Aí agora ele vai começar a citar. The coasts, as costas, especially Florida, especialmente na Flórida, and Southern California, e no sul da Califórnia, também sem muito o que falar aí, né? A tradução bate direitinho, uma em cima da outra. In the southern part of the Mississippi Basin, é a parte sul da bacia de Mississippi, né? Esse basin aqui significa bacia, né? Não bacia de plástico, né? Bacia de relevo mesmo, né? De geografia, beleza? Então, mas assim, é uma palavra que, mesmo que tu não soubesse, não iria fazer muita diferença no seu texto, né? Então, a gente lê que a parte, né, south, a gente entende que é sul, e a parte sul de não sei o que de Mississippi. Então, dá para entender que é de alguma coisa de Mississippi, né? Que é alguma coisa ligada ao local, entendeu? Então, é algo que não faria muita diferença na hora do texto, né? É aquilo que a gente viu, a gente não precisa saber todas as palavras. Mas aqui já está a tradução bonitinho para vocês, dá para facilitar a vida de vocês aqui. Everywhere else it gets cold. Então, todos os outros lugares fica frio. Aqui também a tradução bate, né, direitinho, não tem muito o que comentar. Só gostaria de falar sobre esse else, né? Cara, a bateria tá acabando aqui do notebook. Melhor rapidinho, pessoal, pegar aqui o carregador para a bateria não acabar no meio da aula. Isso aqui é uma aula ao vivo, pessoal. Essas coisas acontecem, né? É improvisação, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, falando sobre o else. Esse else, ele significa mais, a mais, beleza? Então, ele costuma aparecer bastante nos textos, né? Nas construções, significando, dando essa impressão de acréscimo, né? Que existem outras coisas além, a mais, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se não tivesse o else, iria ficar... Em todos os lugares fica frio, né? Só que o autor, né, assim, em todos os lugares fica frio, né? Com exceção desses dois lugares. Dá para entender a frase? Dá. Só que o autor, ele quis colocar esse else, né? Que dá essa ênfase maior, né? A questão de todos os outros lugares, né? Ficam frios. Então, ele é bastante usado nesse contexto, tá? Aí ele foi traduzido dessa forma em todos os outros lugares, podia ser em todos os lugares a mais, beleza? Often very cold, então frequentemente muito frio, ponto. By the end of November, até o final de novembro, esse by aqui, ele costuma significar por ou pelo, né? Mas aqui nesse contexto, quando o by está relacionado a alguma coisa que indique tempo, né? Como é o caso daqui, by the end of November, está relacionado com um mês, ele indica esse até. E aí pode ser tanto como mês, como semana, qualquer coisa que indique tempo, sabe? Essa ideia de tempo, até tal data. Então, até o final de novembro, many American states, muitos estados americanos. Aqui a gente tem o many, nessa frase aqui. O many é aquela rincha, né? Entre o many e o much. Né? O many, para vocês que não sabem, ele é usado
com substantivos, né, contáveis, né, com nomes contáveis, coisas que seja, e o much com nomes incontáveis, né? O que seria isso? O que seriam nomes contáveis e nomes incontáveis? Nomes contáveis são nomes no inglês que a gente pode contar, né? Na verdade, no português também, só que no português a gente não faz essa diferença, né? A gente usa tudo ali para uma palavra só, mas no inglês eles fazem essa diferenciação. Então seria, por exemplo, livros, cadernos, pessoas, animais, sabe? Aqui nesse contexto, o objeto contável são os estados, né? Os estados americanos. E tem do outro lado, né? Tem os incontáveis, né? Que é usado com o much. Então, por exemplo, dinheiro, água, grãos em geral, isso tudo são objetos incontáveis. Eu sei que dinheiro e água é algo aí um pouco polêmico de se falar, né? Como assim não conta água? Como assim não conta dinheiro? Pois é, não conta essas coisas, né? Acaba que se eu ficar falando se eu ficar falando muito dessas coisas aqui vai fugir do nosso tema, né? Mas já aproveitando o assunto, né, só para estender, dinheiro é incontável, tá? Você não conta um dinheiro, dois dinheiros. A palavra dinheiro é incontável. O que você conta são as notas, as moedas, então real, dos reais, dos dólares, né? 1 euro, 2 euros. Então você conta isso, mas a palavra dinheiro é incontável, tá? E água também é incontável. Por exemplo, quando você pede para sua mãe, me dá uma água lá, por favor. Você não está pedindo uma água. Na verdade, você está deixando implícito para ela pegar a água no copo, né? Você está pedindo um copo de água. Então a água ela é contável por meio do copo, por meio de recipientes, beleza? Por isso que a água ela é incontável, beleza? Você não conta água, tá? Então vamos voltar para o nosso texto aqui, que a gente já fugiu demais, beleza? Contável, incontável, tá? Então, many American states, muitos estados americanos, are often covered in snow, são frequentemente cobertos em neve. Esse often significa frequentemente, beleza? Acho que tá na cara aqui também. And although recent winters, e apesar dos invernos recentes, né, dos recentes invernos, esse although aqui, além de significar apesar, também significa embora. Olha lá, e apesar dos recentes invernos. Have been less cold, serem menos frios. Aqui a gente tem uma frase do present perfect, né? E sobre o present perfect, muita gente confunde a questão do have, né? Que o have significa ter, mas no present perfect, né? Acontece que no present perfect o have na verdade não serve para nada, ele não tem tradução. Ele só tá ali só para indicar que é o present perfect, beleza? O que tem tradução mesmo, o que importa é o verbo. É o verbo principal que está no particípio passado, ele sim tem significado, tá? Então aqui a gente tem have been, né? Que significa é o passado do verbo ser, né? Nesse caso aqui ficou serem, mas em alguns contextos pode ser foi, né? O passado, beleza? Então serem menos frios. Sports in winter usually means, então esporte no inverno geralmente quer dizer winter sports, esportes de inverno, or indoor sports, ou esportes dentro de algum lugar, tá? Esse indoor significa dentro de algum estabelecimento fechado, beleza? E esse que ele está falando aqui, esportes praticados no inverno, eles são chamados de esportes de inverno, ou são os esportes feitos em lugares fechados, né? Até porque não tem como fazer lá fora porque, né, tá cheio de neve. By January, até janeiro, many people in North America, muitas pessoas na América do Norte, novamente o many aqui se referindo ao people, né, ao nome contável people, will have temperatures of minus 30 degrees Celsius. Então terão temperaturas de menos 30 graus Celsius. Not every day, of course, não todos os dias, claro. But such low temperatures are not rare. Então, mas temperaturas muito baixas não são raras. Queria comentar com vocês a questão desse such aqui, ó. Esse such, dependendo da frase, quando ele está sozinho, ele costuma indicar intensidade, né? Essa intensidade de muito. Então,
Nesse caso aqui, ele tá querendo reforçar o fato de que as temperaturas realmente são muito baixas. Então, but such low, mas temperaturas muito baixas não são raras, beleza? E uma outra coisa interessante de falar sobre esse such, que além desse uso, o such, ele quando combinado com such as, né? Quando ele tá aqui such as, ele quer dizer, tipo, por exemplo, tá? Então, such as, por exemplo, né? Assim, ó, for example, for instance, tudo são sinônimos, né? Tudo quer dizer, por exemplo, tá? Tudo quer indicar algum exemplo. Eu acho interessante falar isso porque, cara, se eu não me engano, já teve umas 3 provas da IA que usou essa palavrinha nesse sentido, tá? Such as, por exemplo, ou então colocou essas 3 alternativas aí e também pediu para dizer se são sinônimos ou não, tá? Então, é uma palavrinha interessante aí pra gente, tá? Such significa muito, né, da intensidade de alguma coisa, mas quando ele tá junto com o as, ele quer dizer, por exemplo, beleza? But such low temperatures are not rare, mas temperaturas muito baixas não são raras. In Chicago and Minneapolis, the temperature can fall below minus 40 degrees Celsius. A temperatura pode cair abaixo de menos 40 graus Celsius, tá? Aqui encerrou o texto. Uma última observação sobre esse fall, significa cair, né? É o verbo cair. E o below é uma preposição que significa abaixo, beleza? Bom, esse aí foi o nosso passo 2. Se você quiser, ou se você estiver assistindo essa gravação, faça o passo 1 também, é bem interessante. Acredito que vai ajudar e agregar bastante vocabulário, conhecimento aí para vocês, beleza? Então vamos fazer o nosso apanhadão aí do texto para a gente juntar as informações aí que a gente acabou de ler, ó. Vamos fazer uma lida só agora. Only 2 areas of the USA, apenas 2 áreas dos Estados Unidos, are mild in winter, são brandas no inverno. The coasts, as costas, especialmente na Flórida, in Southern California, e no sul da Califórnia. In the southern part of the Mississippi Basin, é a parte sul da bacia de Mississippi. Everywhere else it gets cold, e todos os outros lugares fica frio. Often very cold, frequentemente muito frio. By the end of November, até o final de novembro, many American states, muitos estados americanos, are often covered in snow, são frequentemente cobertos de neve. In all the recent winters, e apesar dos recentes invernos, have been less cold, serem menos frios. Sport in winter usually means, esporte no inverno geralmente querem dizer winter sports or indoor sports, esportes de inverno ou esportes dentro de algum lugar fechado. By January, até janeiro, many people in North America, muitas pessoas na América do Norte, will have temperatures of minus 30 degrees Celsius, terão temperaturas de menos 30 graus Celsius. Not every day, of course, não todos os dias, claro. But such low temperatures are not rare, mas temperaturas muito baixas não são raras. Em Chicago e Minneapolis, the temperature can fall below minus 40 degrees Celsius. A temperatura pode cair abaixo de menos 40 graus Celsius. Beleza, pessoal? Bom, finalizamos nosso passo 2, beleza? E é isso que você tem que fazer em casa, tá? Não precisa separar, né, frase por frase, tradução por tradução, eu fiz isso para facilitar aqui o nosso estudo de agora. Mas assim, faz uma análise separada, sabe? Separa as palavras por palavras, expressões por expressões, que vai facilitar muito a vida de vocês. Não esqueçam de anotar, tá bom? Pra gente fixar isso aí na mente, beleza? Bom, agora vamos mudar de chave de interpretação de texto, vamos falar de vocabulário, tá? Como que a gente faz para a gente aumentar o nosso vocabulário? Como que a gente faz? Tem uma relação chamada 80-20, tá? Que eu gosto muito de usar. O Wagner também costuma... Ele já falou uma vez nos stories dele essa relação, né? O que ela significa? 80-20. Cara, 20% do seu tempo é o tempo que você está em sala de aula aprendendo alguma coisa. E 80% é o tempo que você está ali
que é o tempo que tá fazendo valer a pena, beleza? É o tempo que você tá botando a mão na massa. Ou seja, em outras palavras, fazendo exercício, tá? E no inglês aqui, no vocabulário, é a mesma coisa, né? Trazendo aqui para o nosso assunto. 20% do tempo você vai estar aprendendo palavras novas, você vai estar anotando, né, as palavras novas. Só que o que acontece? A galera esquece muito de revisar. E revisar é muito importante. Tanto que ela ocupa aqui o nosso 80%, né? Nosso 80%. Então, assim, revisar é importante. Tão importante quanto anotar. Ou mais até. Porque, assim, cara, tu anota uma vez, se tu não revisar, teu cérebro esquece. Então, revisa, tá? Revise semanalmente, dê algum intervalo aí, tá bom? Revisão é importante. Essa relação 80-20 não serve somente para o inglês, serve também para matemática, física, né? Então, como eu falei para vocês, 20% do tempo tu vai estar prestando atenção, né? O tempo que você está na sala de aula. E o restante do tempo é o tempo que você está fazendo exercício. Tu não consegue pegar uma matéria de matemática sem fazer exercício, cara. Tu não consegue entender a equação de segundo grau só na teoria. Tu tem que fazer exercício. Então isso funciona para matemática, funciona para física, funciona para tudo na vida, o 80-20. Funciona até se tu for chamar alguma menina lá do teu curso para sair. Tu não vai chegar logo de cara e vai falar, pô, vamos sair. Não, tu vai enrolar, vai dar aquele papinho, vai falar do clima, né? Aqui os 80 aqui, ó. E naqueles 20%, naqueles poucos momentos, você vai falar, pô, a gente bem que podia sair. Então, 80-20 aí, ele serve para tudo, beleza? Foque na revisão de vocês pro vocabulário. E aí, como que tu faz isso? Tu pode usar alguma anotação, tu pode anotar as palavras novas no caderno, em algum post-it, tá? Vai da criatividade de vocês. Como que eu fiz e como que eu faço, né? Desde o ano passado, eu já tentei, eu não me adaptei muito em anotar palavras novas, né? Vocabulário em caderno. Eu não me adaptei muito, eu uso um aplicativo chamado Anki. Tem tanto para o celular quanto para o computador, beleza? E esse aplicativo ele é muito bom porque eu coloco as palavras novas lá, eu reviso, digamos assim, uma vez no dia, e ao longo da semana, ao longo do mês, ele mostra as palavras para mim que menos eu sei. Então, por exemplo, se eu errei um dia uma palavra, ele vai mostrar com mais frequência aquela palavra para mim. Então, eu acho esse aplicativo bem inteligente, sabe? Muito interessante. Então, eu tenho várias palavras nesse aplicativo e eu acho muito interessante e adiantar muito o estudo de vocês, tá? Talvez para algumas pessoas sim ou não, né? Vai da identificação de cada um. Mas eu acho muito interessante, tá? E eu vou estar indicando um vídeo aqui para vocês, que é o vídeo Expandindo Vocabulário para a Prova da IA. É um vídeo que eu fiz há um tempo atrás já para os meus alunos do meu curso, que eu vou estar deixando o link para vocês aqui na descrição também. Então, no final do vídeo, assiste esse vídeo aí. Eu vou estar ensinando também passo a passo, né, como é que funciona e também como que você faz para instalar o Anki no seu celular. Beleza? Bom, estamos encerrando nossa aula. Vou deixar 2 PDFs disponíveis, como eu falei para vocês. O PDF dessa aula daqui e o PDF dos exercícios de interpretação, né? Que são 5 de português, não, são 5 de BCT e 5 das demais especialidades para você praticar também, tá? E por fim, para finalizar nossa aula, queria deixar uma frase aqui para vocês. Não se faz concurso para passar, mas até passar. Essa frase não é minha, mas ela serve muito. Ela serve muito. Por quê? Cara, vira e mexe nos meus stories lá no Instagram, tem gente perguntando: pô, professor, com 3 meses de estudo eu consigo passar? Tem gente que até perguntou com 1 semana antes se consegue passar. E assim, não sei, né? Tem gente que consegue, vai que, né, a pessoa estuda 1 semana antes, vai que passa, né? Mas assim, cara, eu não acho nem um pouco ideal, sabe? Até porque os outros concorrentes estão estudando, ó, anos e anos. Então, assim, para você concorrer com eles querendo passar logo de primeira, tem gente que quer passar logo de primeira. Tem gente que, por conta da pressão que está sofrendo dos pais ou em casa, sei lá, parece que a vida vai acabar do concurseiro se ele não passar nessa primeira tentativa dele. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, o Wagner, nenhum de nós a gente passou de primeira, né? Especialmente falando de mim, eu fiz 3 provas até passar. Na minha terceira tentativa,
que eu passei de fato. E eu não teria conseguido passar na minha terceira tentativa se eu não tivesse feito as outras duas atrás. Porque eu não saberia administrar o tempo de prova, provavelmente eu extrapolar o tempo de prova, igual já aconteceu nas provas anteriores. Eu extrapolar o tempo de prova, eu não nem tiraria média em física e nem em matemática, não saberia quais matérias eu teria que focar para melhorar, para subir minha média. Então, assim, cara, e sem falar das muitas outras experiências, né, que eu só fazendo as outras provas me trouxe para que eu conseguisse ser aprovado nessa minha terceira chance. Então, assim, cara, a prova da EA, assim como qualquer outra prova, é uma prova que, pô, no mínimo tu vai estar ganhando 4.000 aí como sargento se tu não passar por uma prova de oficial depois. Então, assim, cara, tu vai estar acima de muito brasileiro, muito pai de família, que recebe um salário mínimo para sustentar a sua casa, sabe? Então, assim, pô, vale a pena tu gastar um ano ali da sua vida, 2, 3, que seja, pra tu ter a vida inteira pela frente, sabe? Teus próximos 30 anos aí na ativa, curtindo, sabe? Enfim, é uma prova que vai mudar total a sua vida e a vida de quem vive com você também. Beleza? Então, assim, vale a pena um pouco de dedicação. Então, não se faz concurso para passar, mas até passar. Beleza, pessoal? Bom, espero que, de verdade, eu tenha agregado um pouco esta manhã, né? Para quem está assistindo de manhã, essa aula, agregado um pouco aí na vida de vocês com essa aula, com o material que está disponível aí também, beleza? Eu vou estar disponível aí para vocês tirarem dúvida lá no nosso grupo do Telegram, ou qualquer coisa, se for em outro momento, pode me chamar no privado também, vou dar maior atenção para você, beleza? Bom, pessoal, desejo a todos vocês um bom dia, fiquem com Deus, tá? E um ótimo papiro também, tá? Tamo junto, galera, e até a nossa próxima aula do Preparear.